Oi, gente, boa noite. Essa é a nossa live de feriado de finados, né? Hoje, 2 de novembro, é feriado. Se eu tivesse lá em Aracaju, eu teria ido hoje. Boa noite, Gabriel. Teria ido hoje ao cemitério com a minha mãe. É assim que sempre faz lá em Aracaju, todos os anos. E ela certamente foi hoje com as minhas irmãs, com os meus irmãos, né? Com alguns netos, como sempre fazem. Olá, Gabriel, já está aí, né? Muito bem, vamos aproveitar que vocês já chegaram, estão por aqui. Olá, Ronaldo. Vamos aproveitar esse momento e compartilhando essa nossa live com os contatos de vocês. E aqueles que estiverem nos acompanhando pelo YouTube, eu peço que dê o seu like e se inscrevam lá no meu canal. E E quem estiver acompanhando pelo PSTU ou pelo canal do PSTU, eu também peço que façam a mesma coisa. Olá, gente, boa noite. Oi, Dagmar, boa noite. Ricardo, opa, diga aí, Chaveirinho, é bom, boa noite, companheiro. Cecília, boa noite, Cecília. Ai, gente, é sempre um prazer. Oi, Yara. É, é sempre um prazer muito grande conversar com vocês aqui nessas noites de quarta-feira, né? Antes da novela, antes do futebol, para falar de coisas geralmente não muito amenas, né? Mas que são necessárias da gente conversar também, né? Olá, vamos entrando aí. Golpistas bolsonaristas não respeitam a democracia, não respeitam os votos de 60 milhões de brasileiros. Estão pedindo agora um golpe, né, militar. Se eles pedem um golpe militar, é porque eles definitivamente não defendem democracia. Pelo menos os que pedem a ditadura militar. Wilson, lá, meu Wilson, meu querido. Saudações quilombolas, LGBTIs e socialistas para todos e todas. Muito obrigada. Fábio, ô Fabinho, tudo bem, meu querido? Boa noite. Olha, Fabinho chegou, gente. Fábio, esse rapaz que falou aí agora há pouco, ele chegou recentemente da Ucrânia, que foi o segundo comboio que saiu daqui, organizado pela CSP com UTAS, principalmente, para levar apoio financeiro, né, e também solidariedade ao povo ucraniano. Eu vou pedir aqui, inclusive nessa live, vai ter um momento que Fabinho vai entrar e vai dar alguns informes para nós de como é que foi essa sua viagem e o contato com os trabalhadores, centralmente os operários ucranianos, tá? Então, vamos começar a nossa live de hoje, de verdade, né? Primeiro que eu quero começar essa live de hoje, já dando boa noite a todos vocês que chegaram, e eu não dei boa noite, dei logo no início, para todos vocês que estão chegando. Antes disso, eu peço que, inclusive, compartilhem, né, essa nossa live com os contatos de vocês, convidem outras pessoas a assistirem, comentem sobre as nossas lives. É muito importante que vocês participem, que tragam questões, que a gente possa debater sobre as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, e a partir disso a gente fazer um debate do ponto de vista dos socialistas, revolucionários, como é que nós pensamos que essas coisas deveriam ser, como é necessária a atuação da classe trabalhadora, como ela pode se organizar, como nós podemos ser parte integrante disso, e fazer esse debate aqui na nossa live, né, nas nossas noites de quarta-feira. De antemão, eu quero começar essa live pedindo desculpas. Na semana passada, quando eu estava fazendo um debate, quando a gente estava conversando, né, e eu estava falando sobre Bolsonaro e essa capacidade que ele tem de querer desmoralizar as pessoas, eu usei um termo que não se deve utilizar. Porque muitos dos termos que nós estamos habituados no nosso dia a dia, ele vem carregado de preconceito e do racismo que nós estamos habituados no dia a dia, muitas vezes falar sem levar em consideração.
Mas aqui, como parte, inclusive, das coisas que nós devemos trazer, que é de reeducar, né, da gente aprender a fazer as coisas de uma forma diferente, de pensar o mundo de uma forma diferente, de analisar a realidade e os acontecimentos de um outro jeito, daquilo que é comum na sociedade, então, isso é providencial. No debate, eu estava conversando na semana passada, eu falei o termo denegrir a imagem. O termo denegrir a imagem, segundo o dicionário online português que vocês encontram aí no Google, o verbo denegrir significa efetivamente fazer ficar mais negro, tornar escuro. Em sentido figurado, significa manchar a reputação, difamar, e esses termos associados a essas coisas que são ruins, que depõem contra o comportamento de determinadas pessoas que não é aceitável, muitas vezes eram associadas aos negros. Então, usar esses termos, na verdade, é a gente muitas vezes carregar de uma forma inconsciente e muitas vezes até pelo hábito, sem saber o significado, são termos racistas e que nós devemos nos policiar, ter cuidado na hora de falar para que a gente não repita esse tipo de coisa, tá? Então, eu quero pedir desculpas a vocês que estavam assistindo essa live, ou àqueles que algum dia forem assistir essa live, que esses termos, né, como esclarecer, né, esclarecer é nada mais do que explicar melhor, explicitar, né? Mas geralmente se usa esclarecer porque é uma forma de dizer que quando você faz isso, você está fazendo bem aquilo que é correto. Então, é uma associação entre o branco e o preto, aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Então, isso a gente deve evitar, porque a nossa sociedade ela é carregada de preconceito, e o racismo é uma coisa muito ruim. E nós que somos negras, nós que somos negros, sabemos bem como é que isso afeta a vida da gente, né? E quando se fala, ou mesmo quando não fala, pelos gestos, pelas formas, a gente sente e sabe o quanto isso é ruim, né? Então, não só as brincadeiras, não somente as piadas, mas esses termos que são utilizados no dia a dia, no nosso cotidiano, que está diretamente relacionada com esse preconceito e com a forma como os negros e negras são vistas nessa sociedade. Então, sempre atribuída a uma coisa ruim, né? E o caso é manchar a reputação de alguém ou difamar alguém é uma coisa ruim. Então, se chama denegrir e isso está errado, tá? Então, eu peço aqui minhas desculpas. Bom, e vamos ao tema de hoje. O tema que nós estamos debatendo hoje é como combater as manifestações bolsonaristas. Na semana passada, nós conversamos sobre a importância de votar no segundo turno contra Bolsonaro e que nós do PSTU depositamos o voto crítico no 13, apesar do PT, apesar de não ter nenhum acordo com o programa de Lula, com o programa do PT, com as alianças que foram feitas, e mesmo discordando disso, nós achamos muito importante tirar Bolsonaro, e tiramos eleitoralmente, foi vencida essa eleição, e não é uma coisa que não se deve comemorar, podemos comemorar sim. Foi uma vitória muito importante da classe trabalhadora em conjunto, né? Nós estamos vendo, inclusive, pela própria reação bolsonarista, que é uma outra coisa que já estamos debatendo há um bom tempo aqui nas nossas lives, que ganhar a eleição não significava derrotar o bolsonarismo. E nós estávamos falando exatamente dessa forma que é da contestação, das manifestações, dos ataques que os bolsonaristas vão fazer. Então, o que os bolsonaristas hoje estão fazendo é um questionamento às eleições.
Alguns questionam diretamente o resultado eleitoral por colocar em xeque o resultado das urnas. Quer dizer, no primeiro turno não colocaram porque, lembra que a gente comentou aqui, que era porque Bolsonaro, inclusive, tinha tido um número de votos muito maior do que aquilo que eles estavam imaginando. E no segundo turno das eleições, apesar de Bolsonaro ter tido uma votação muito expressiva, e isso expressa, inclusive, a própria polarização, né? Diminuiu o número de, de abstenções, né? No primeiro turno foram cerca de 32, cerca de 32 milhões de abstenções. Agora, no segundo turno, isso caiu, apesar de ser muito grande, mas caiu para cerca de 26 milhões. Bolsonaro, entre o primeiro e o segundo turno, cresceu 7 milhões, né? 7 milhões de pessoas nesse processo decidiram votar em Bolsonaro, e Lula, que tinha tido quase 5 milhões de votos à frente de Bolsonaro, entre o primeiro e o segundo turno, só fez crescer isso mais 3 milhões e 100 mil votos, parece-me assim, ao todo, né? Pouco mais de 3 milhões. Tanto é que, ao final, o resultado eleitoral é de 58 milhões para Bolsonaro, 60 milhões para Lula. Né? Lula não chegou nem a 51%, ficou em 50,90%, e Bolsonaro teve 50,10%, né? Para poder. Minha conta aqui não é ruim. Eu vou lhe dizer uma coisa, minha gente, olha, eu sou tão ruim em matemática, aqui só para mudar. Sou tão ruim de matemática que, a depender da forma como me perguntam quanto é 2 mais 2, eu não sei responder. E se por acaso algum de vocês que estão aqui me acompanhando nessa live é assim também, pode dizer. E aqueles que são melhores do que eu em matemática, por favor, na hora que eu estiver falando, que eu disser qualquer coisa errada nesse sentido, me corrija, não tem problema nenhum, eu vou agradecer imensamente, tá? Porque eu sou muito ruim mesmo. Bom, e aí, como resultado disso, o que fazem os bolsonaristas? Os bolsonaristas tomam as ruas. Primeira coisa que eles foram, foram ocupar as rodovias. Não são milhões de pessoas? Não, não são milhões de pessoas. Mas, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, chega a quase 1.000 bloqueios no país, né? Principalmente no Sul, mas em todos os cantos do país tem, até no Nordeste, você acredita? Tem também no Nordeste. Até lá em Sergipe, gente, vocês acreditam? Tinham hoje de manhã, tinham 2 gatos pingados, tá certo que eram 2 gatos pingados, mas eram 2 gatos pingados na frente do 28BC, aí exigindo, inclusive, que os militares tomem para si a direção do país e o controle e o governo do país. Isso é uma coisa absurda, condenável, né? Não pode ser que você diga que defende a democracia e, ao mesmo tempo, defende uma ditadura militar, porque isso é incompatível com qualquer forma de democracia. Até mesmo essa democracia que nós falamos, que ela não é a nossa democracia. Essa democracia é a democracia dos ricos. O Estado capitalista, mesmo quando ele é democrático, ele está para garantir os interesses dos grandes capitalistas, né, da grande propriedade privada, dos interesses e dos lucros dos grandes capitalistas. Nós sabemos disso. Mas quando nós defendemos as liberdades democráticas, que é possível da classe trabalhadora obter no regime, mesmo que ele seja favorável aos ricos, que é nessa democracia burguesa, nós achamos que isso é importante, porque a partir dela nós temos melhores condições para organizar os trabalhadores, para denunciar as próprias mazelas do sistema capitalista, para estimular de forma mais aberta e organizada as lutas que nós precisamos travar, né? E foi exatamente por isso que, apesar do PT, nós votamos, e das alianças que o PT fez com a direita, que nós votamos agora no segundo turno, já que nós não tínhamos candidatos, em Lula. E o que é que faz Bolsonaro? Menino, Bolsonaro é aquele tipo de gente
que é isso, né? A ultradireita e Bolsonaro só acha que é democrático quando eles estão ganhando. Quando eles perdem, aí não é democrático e está errado, né? E vão para as ruas, porque é uma ultradireita militante, né? E eles foram, e eles estão assim ativamente desde que eles começaram, de fato, a se organizar nesse país. Não é de 2018 para cá, a ultradireita se organizou bem, né? Você já percebe que tem uma coisa mais organizada. Todo mundo que votou em Bolsonaro, esses 58 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, são todos bolsomínios, né, bolsonaristas raiz, são todos defensores de uma ditadura militar? Não, não são. Muitos desses que votaram em Bolsonaro é porque romperam com o PT lá atrás, né, e que não toleram o retorno do PT e um governo petista, porque é isso, atribuem todo tipo de ladroagem, né, à corrupção que teve no governo do PT, e é verdade que teve, né, não dá para negar que não teve corrupção, teve, né, teve, tanto é que foi dinheiro, muito dinheiro devolvido. Agora, também não dá para, em nome de que o PT foi corrupto, você também querer o retorno, inclusive, de uma ditadura militar, porque a ditadura militar também foi muito corrupta. Inclusive, nós já falamos disso aqui também numa outra live. Só para lembrar, tem uma pesquisa feita, encomendada, que foi feita pelos trabalhadores, pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, ali no Vale do Paraíba. E esse dossiê que eles levantaram, inclusive, essa pesquisa que eles fizeram, são das várias empresas que cresceram, se desenvolveram em plena ditadura militar. A ditadura militar, ela era mergulhada em corrupção. As grandes empresas, inclusive, foi quem financiaram, tinham interesse no golpe militar. Do mesmo jeito, é, isso mesmo, do mesmo jeito, é isso mesmo, Wilson, ocuparam as ruas com a conivência das polícias rodoviária federal, que fez vistas grossas. Do mesmo jeito que a ditadura militar também tinha interesses de grandes setores econômicos naquele momento. Hoje, boa parte da grande burguesia, tanto nacional quanto internacional, não só expressas nos seus governos, né, como Biden, né, o governo da Alemanha, da França, todo mundo que abraçou Lula imediatamente após a conclusão dos votos, não estão a favor de uma ditadura militar. E por que não estão a favor de uma ditadura militar? É porque todo mundo é muito democrático? Não. É porque, para imprimir sobre a classe trabalhadora e para garantir os lucros dos grandes capitalistas, hoje eles observam que não há a necessidade de ter um golpe militar nesse país. E, de fato, não tem, porque, inclusive, qual é o papel que tem cumprido o PT desde então? Né? Desde que a ultradireita, que Bolsonaro é, fez manifestações, várias manifestações pró-golpe militar, pró-ditadura militar, pró-derrubada do STF, questionando tudo, qual era a orientação que o PT deu durante todo o tempo? Era de investir na eleição e que, uma vez vencida a eleição, esses problemas se resolveriam. Não se resolveram, né? No segundo turno das eleições, o PT, quando viu que o bicho ia pegar, o que foi que eles fizeram? Disse, olha, vamos ter que ir para a rua, vamos ter que fazer passeata. Fizeram algumas passeatas muito importantes, manifestações muito importantes, e mesmo assim, foram 2 milhões de votos de diferença, né? Diminuiu, inclusive, a diferença do primeiro para o segundo turno. Tanto é que, na apuração dos votos, quando a gente vai ver, é, é quase no final, né? Quase no final. Minas Gerais, que tinha ganhado já no primeiro turno das eleições, que o PT tinha ganhado, no segundo turno, para virar aquele negócio ali foi difícil. No Nordeste, não. E mesmo o Nordeste votando muito, né, 60%, 70% em Lula, mesmo assim, a ultradireita, Bolsonaro, teve um aumento de 1 milhão de votos naquela região. Né? Então, você veja, claro, que teve toda uma máquina pesada,
Vocês viram, durante todo o tempo que nós denunciamos, as chantagens que foram feitas pelos empresários aos funcionários, todo mundo viu circular aí na internet os vídeos, né, de empresários coagindo os seus funcionários para votarem em Bolsonaro, sob a ameaça de demissão, e certamente muitos dos funcionários, com medo de serem demitidos, votaram em Bolsonaro, do mesmo jeito que tem gente hoje no bloqueio, e estão passando imagens de trabalhadores que são caminhoneiros, mas que são empregados do agronegócio, e que o seu patrão manda botar as carretas lá para fechar as rodovias, e ele diz, eu vou fechar, porque tem a ver com a sobrevivência deles, não tem a ver com ele concordar. Além disso, teve a máquina pesada, né, de dizer que antecipou, inclusive, uma parcela que seria do 14º, né, salário daqueles que recebem o Bolsa Brasil, e foi todo tipo de chantagem, né? Das igrejas evangélicas também, não só, porque também teve alguns setores da Igreja Católica, menor, muito menor, mas que também coagiam seus fiéis, né, os evangélicos, os cristãos, né, como um todo, evangélicos e católicos, da necessidade de garantir o governo Bolsonaro, porque diz que é a volta do comunismo, é uma pessoa não ter noção do que seja comunismo mesmo. Eu acho que até por isso é muito importante as lives daqui. Nós vamos ter que fazer lives explicando somente o que é socialismo e o que é comunismo, né? Porque a pessoa achar que o PT, achar que Lula, com a sua aliança, vai fazer um governo socialista ou um governo comunista, é não saber nada de comunismo, querer enganar os outros, né? Porque todo mundo sabe que Lula é um governo, é um democrata, né? Lula não se pode dizer hoje nem que Lula é de esquerda. Não, não é um democrata, né? Um defensor do regime democrático, burguês, capitalista. Isso ele é um democrata, né? É um republicano, isso ele é. Agora, dizer que o PT e que Lula são comunistas ou socialistas, minha gente, chega a ser calúnia, é caluniarem Lula e o PT, é caluniarem o governo Lula que vai tomar posse agora em 1º de janeiro, e que a gente precisa assegurar se os bolsonaristas quiserem impedir, né? Bom, então, diante disso que nós estamos falando aqui, olha só, teve agora as eleições, está aí essa confusão, hoje tem 3 dias, né, que se passaram, hoje é quarta-feira, as eleições ocorreram no domingo, o Lula ganhou a eleição, nós já falamos aqui do número de votos, e de lá para cá, e o que nós dizíamos que ganhar a eleição não era suficiente, que era necessário organizar a classe trabalhadora, organizar a autodefesa da classe trabalhadora, para fazer frente às investidas da ultradireita e dos bolsonaristas, porque os bolsonaristas não acabavam com a eleição, porque isso tem a ver com uma ideologia, tem a ver com uma visão de mundo, tem a ver com uma visão de sociedade, que hoje ela é muito mais organizada através dessa ultradireita, que uma parte dela, dessa ultradireita, quer mesmo um golpe militar. Não dá para dizer que não quer, porque vocês viram, hoje, desde o dia 31, que tem manifestantes bolsonaristas nas ruas, exigindo o fechamento do STF e exigindo principalmente que os militares venham para as ruas e tomem o governo e salvem o governo Bolsonaro. E eles dizem, para reconduzir Bolsonaro, a condução do governo aqui no país, mesmo ele tendo perdido a eleição. É isso que eles querem. Eles estão e quando eles chamam os militares, quando eles hoje, agora, né, saíram das rodovias. E tudo isso foi feito com a conivência, primeiro, foi financiado por empresários, a maioria. Pode até ter um ou outro trabalhador que tomou por iniciativa e foi lá fazer. Pode ter sido também. Não dá aqui para afirmar que são todos financiados por empresários. Mas se não forem todos,
financiados por empresários, a imensa maioria é. Não foram os caminhoneiros autônomos, primeiro surgiu que eram os caminhoneiros que estavam parando o país. Aí os caminhoneiros, principalmente aqueles caminhoneiros na paralisação dos caminhoneiros em 2018, lembra, antes das eleições, eles surgem como as principais lideranças daquela grande manifestação que aconteceu aqui no Brasil, que é 60% daqueles trabalhadores, daqueles caminhoneiros que estavam manifestando-se no país inteiro, eram de autônomos. As direções que aí se organizaram em sindicatos, em federações, confederações, essas organizações de caminhoneiros, dos caminhoneiros autônomos que trabalham nesse país, que pagam caro combustível, que quando chega no final ele não tem quase nada para sobreviver, que não podem comprar um outro caminhão, que Bolsonaro teve que, para garantir que eles ficassem mais ou menos jogasse para os estados o problema, né, de isentar através do ICMS e através de uma bolsa, né, de R$ 1.000 para os caminhoneiros conter, ele sai imediatamente dizendo, não somos nós. Não são os caminhoneiros que trabalham, que eles dizem assim, nós somos trabalhadores, que nós somos trabalhadores que estamos aí. Quem está nas rodovias, fechando as rodovias nesse momento, é o agronegócio. E o agronegócio tem todo o interesse de manter um governo do tipo de Bolsonaro. Porque Bolsonaro, durante todo o seu governo, como foi que a gente viu, tocando fogo na Amazônia, garantindo tudo quanto era vantagem para esse setor que hoje é muito importante para a economia do país, porque o Brasil está voltando à condição de colônia e o agronegócio é o grande setor da economia que agora vai produzir, exportar e ganhar muito dinheiro. Tem ganhado, e como o governo Bolsonaro ganhou muito, e eles veem a possibilidade disso não ser da mesma forma no governo Lula, coisa que a gente também ainda não sabe, né? Até porque tem o dono da Cosan, né, que é um grupo, inclusive, do agronegócio muito poderoso, um dos maiores aqui desse país, que também é aliado do governo Lula. Então, não dá para dizer que o agronegócio não vai ganhar dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, né? Bom, e aí a gente viu nas ruas, o primeiro foi o agronegócio. Junto com o agronegócio, tem vários outros empresários que estão envolvidos nisso, comerciantes, construtoras. Eu não tenho. Eu queria só que Vinícius passasse aí, porque tem vídeos circulando, vários vídeos. Eu trouxe alguns, inclusive, para a gente ver. Eu trouxe um que é do Nordeste, veja. Passa aí para nós. Aí, gente, o pessoal chegando aí com ajuda, com água aqui pra gente, a gente que tá aqui de plantão, em frente ao quartel, 28BC, ué. Tá vendo? Estamos todos unidos aqui, Pessoal aqui, empresário aqui, Tu começa, amigo, aqui? A gente tem uma construtora, somos da JS, Conservação e Engenharia, e estamos juntos. Certeza aí, Veja, são setores comerciais, principalmente, né, que é um dos setores da média, digamos assim, do médio empresariado, que durante a pandemia tiveram parte dos seus negócios arruinados e que via no governo Bolsonaro a válvula de escape para garantir os seus negócios, mesmo que as pessoas morressem, porque eles diziam que iriam à ruína, né? Então, não tinha subsídio para eles manterem, eles jogam a culpa na classe trabalhadora e aprovam um governo genocida de Bolsonaro, porque Bolsonaro é um governo criminoso, todo mundo sabe, né, que ele é genocida, não dá para dizer que não é. Bom, a outra coisa, aí depois, e a Polícia Rodoviária Federal, qual é a forma que ela age? No dia da eleição, inclusive nós denunciamos, muitas pessoas denunciaram, tem até uma nota que o PSTU publicou, se vocês quiserem depois assistir, pegar essa nota, tem lá no site do PSTU, Vinícius depois pode colocar aqui a vinheta, não só essa nota, tem várias outras notas a respeito desse último processo, inclusive sobre as manifestações que estão ocorrendo hoje no país,
que dizia deixe o Nordeste votar. Porque lá no não só no Nordeste, foi no país inteiro, mas principalmente no Nordeste, a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer uma operação que impedia as pessoas de votarem. Então, era por um lado, para a coação, né, coagindo os trabalhadores nas igrejas, e os cristãos e os trabalhadores nas igrejas, os cristãos nas igrejas e os trabalhadores nos locais de trabalho para votar em Bolsonaro. E, por outro lado, para impedir que aqueles que majoritariamente votam em Lula lá no Nordeste, né, e votam no PT lá no Nordeste, não chegassem às urnas, a Polícia Federal resolveu fazer uma operação para dificultar isso. Foi preciso que o ministro do TSE desse uma ordem, né, e garantisse que o pessoal fosse votar. Até lá, certamente, muita gente deixou de votar porque apreenderam motos. Foi uma coisa assim, como dizem os cariocas, bizarras. Imediatamente, no dia seguinte, quando os caminhoneiros do agronegócio, né, quando o agronegócio, através dos seus caminhoneiros, barram, né, com os bolsonaristas as rodovias do país, o que é que faz a Polícia Rodoviária Federal? Cala. Ela simplesmente faz vistas grossas para isso. Né? Aí depois, novamente, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, dá uma ordem para que sejam desobstruídas as rodovias, que não foi cumprida uma parte, ainda não tem. Você veja que se a Polícia Federal tivesse resolvido realmente, né, e nas manifestações para garantir o desbloqueio das rodovias, já teria assegurado. Não fez, né? Está fazendo isso porque é uma relação entre colegas e, de fato, uma parcela significativa dessa polícia tem dado mostras de que também ela é bolsonarista, de que também ela defende esse governo. E, por essa razão, tanto ela como vários policiais militares também iam aos bloqueios para se solidarizarem com os manifestantes, e não para retirarem eles de lá. Né? É completamente o oposto do que fazem com as manifestações dos trabalhadores, né? Quando são os operários, quando são os sem teto, quando são os sem terra, quando são os professores, quando são os estudantes, que ocupam as ruas, que ocupam as rodovias, que ocupam as avenidas, como é que chega a polícia? Armada até os dentes, bomba de gás, spray de pimenta, porrada para todo lado, e o povo apanha muito, né? Apanha muito quando fazem manifestação. A gente não vê isso acontecer com os bolsonaristas, porque estão lidando, inclusive, com setores empresariais, e porque uma parte mesmo da polícia tem acordo com esse governo, é fato. E Bolsonaro, para proteger o presidente, o presidente, o secretário da polícia, o chefe, né, da Polícia Rodoviária Federal, garantiu novamente mais um sigilo que Bolsonaro lançou mão. 100 anos para saber, para apurar, né, o porquê desse diretor, desse superintendente, ter feito vistas grossas para os bloqueios que aconteceram nas rodovias do país. Bom, e que todo mundo sabe por que né? Não precisa dizer. Né? O que pode se descobrir numa investigação é até que ponto toda a Polícia Rodoviária Federal está envolvida com isso. Porque é a mesma Polícia Rodoviária Federal que ela é, por exemplo, lá em Sergipe, foi ontem ou foi anteontem, estava com um carro em Carira, lá no sertão de Sergipe, com um carro descaracterizado, atropelou e matou um vaqueiro que estava trafegando na rodovia numa moto, e a população foi quem foi para cima,
tocou fogo no carro, e eles saíram de lá porque a polícia militar foi lá e garantiu a segurança deles, porque o povo anda muito puto com a Polícia Rodoviária Federal, por uma razão muito simples, porque também foi naquele estado que a Polícia Rodoviária Federal improvisou uma câmara de gás e matou Genivaldo, lá em Umbaúba. Né? E todo mundo vê como é que a Polícia Federal tem tratado os trabalhadores ao longo do tempo. Né? E, ao mesmo tempo, faz vistas grossas para o que está acontecendo nas rodovias do país, porque tem acordo com o governo Bolsonaro. Porque todo mundo sabe que tem setores, não é toda a Polícia Rodoviária Federal, certamente, não, mas o seu diretor maior, o seu chefe maior, sim, até porque ele está nesse cargo indicado por um dos filhos de Bolsonaro. Então, ele é dessa mesma ala, e Bolsonaro, e é um protegido também de Bolsonaro enquanto governante desse país, tanto é que já garantiu o sigilo de 100 anos, que a gente espera, olha, não é uma grande coisa que nós estamos esperando, né? Muita coisa desse governo Lula, mas o que nós esperamos é que todos os processos que Bolsonaro mandou correr em sigilo, use a questão das rachadinhas, a história de Adriano, lembra aquele que foi assassinado lá na Bahia? Agora a história da PF, a história de Bolsonaro sobre essa história de vacina, essas coisas todas, tudo isso que foi colocado em segredo por 30 anos, porque certamente tem muito a esconder, seja decretado o fim desse sigilo e que tudo seja investigado, revelado e punido, inclusive os corruptos e corruptores. Nós somos defensores de que todos os corruptos e todos os corruptores sejam punidos e tenham os seus bens não somente penhorados. Esses bens devem ser confiscados, e se forem empresas, donos de empresas envolvidos, que essas empresas elas sejam estatizadas e colocadas sob o comando da classe trabalhadora, porque aí você começa a acabar com a corrupção. E agora, Bolsonaro, que foi que ele orientou, depois de passar 2 dias sem falar nada, vai fazer um discurso de não chega a 3 minutos, fazendo recortes de palavras, e fechou um discurso que diz tudo aquilo que ele pensa, né? Não reconheceu diretamente, como menino birrento, né? Não reconheceu que perdeu a eleição, mandou o ministro, né, lá da Casa Civil falar que vai fazer a transição, mas ele mesmo não diz, né? Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? A cena para os seus seguidores, que é para sair das rodovias, né? Que não é para depedrar a propriedade privada, ou seja, grande propriedade privada, né? Que não é para depedrar, mas que ele acha que é legítima as manifestações. Nós também achamos que todas as manifestações são legítimas. O que nós não podemos aceitar é que as pessoas saiam de suas casas e vão para frente de um quartel, dos quartéis militares do Brasil inteiro, e pedir o retorno, e pedir para os militares tomarem a condução do país, tomarem o governo do país, para garantir que Bolsonaro continue governando sob a batuta dos militares nesse país. Isso nós não podemos aceitar. E achamos que é um erro absurdo o que o PT está fazendo, que é a política, novamente, do cala-boca, como se as pessoas caladas fossem, por si só, resolver o problema, e que a ultradireita vai deixar de ser a ultradireita, que a ultradireita vai deixar de lutar por aquilo que ela acredita, e que ela, por si só, vai se cansar e vai voltar para casa. Isso é um erro absurdo, porque por mais que isso aconteça agora, por conta da derrota eleitoral, né, porque não são todos aqueles que são da ultradireita que defendem isso, e que não seja diretamente o pedido de uma ditadura militar, pode ser por qualquer razão lá na frente que essa mesma ultradireita volte, porque os pilares que sustentam essa ultradireita têm a ver com as condições de vida da classe trabalhadora lá atrás, lembra quando ela surge? E que o PT, ao invés de responder às necessidades da classe trabalhadora, foi fazer reforma política e, depois de eleito, praticar um estelionato eleitoral.
E aí perde tudo isso, a ultradireita se organiza, não se organiza de forma ainda meio desbaratada. Bolsonaro assume o governo em 2018, muito mais no voto antipetista, e agora a ultradireita está muito mais organizada. Quem foi que disse que ela vai se desmontar? Nós já dizíamos que ela não ia se desmontar com a eleição, que ela ia permanecer. E agora, onde é que ela está? Ela está na frente dos quartéis militares desse país, do Brasil inteiro, pedindo que os militares tomem conta do governo nesse país. Ou seja, que Lula não assuma o governo, que não seja reconhecida a eleição de Lula e que os militares e Bolsonaro, junto com os bolsonaristas e a ultradireita, voltem novamente a conduzir o país. Que democracia é essa? E isso é pedido de golpe ou não é? Aí, quer dizer, lá atrás dizia que era um golpe porque o povo estava na rua se manifestando. Aí agora o povo vai para os quartéis e o que manda é se calar? Por que se calar? Se a gente não calar a ultradireita, e se o PT, por acaso, e se o PT, não é só por acaso, que ele não vai fazer, não atender às demandas da classe trabalhadora, essa ultradireita, ela pode se fortalecer lá na frente e derrubar esse governo lá na frente. E mais do que isso, quem é que perde com isso? A classe trabalhadora de conjunto. Por isso que nós estamos dizendo, olha, nós precisamos nos organizar e garantir a autodefesa. Tá? Mas antes de passar isso, de passar isso, dizer que o PT manda calar a boca, eu queria só que Vinícius colocasse aí o áudio que nós temos do coordenador de campanha do PT, qual é a orientação que ele dá, não só para os petistas, ele dá para todo mundo, inclusive o PSOL, o PCdoB, está todo mundo caladinho, botou todo mundo a língua na viola. Fala aí, Vinícius, para a gente ouvir. Um alerta para todo mundo, pessoal. Todos vocês que votaram em Lula, não compartilhem nada de bolsonaristas, não comentem nada de bolsonaristas, não divulguem nada, porque o que eles querem nesse momento é que você divulgue qualquer manifestação contrária, é que você divulgue alguma coisinha para lá, é que você comente aqueles negócios. Não façam isso. Simplesmente desprezem qualquer manifestação bolsonarista agora. Por favor, não façam isso em canto nenhum. Nem no Zap, nem Facebook, nem Twitter, nem Instagram, em canto nenhum. Não compartilhem áudios, não compartilhem vídeos, não compartilhem links, não compartilhem fotos, não compartilhem nada que seja bolsonarista. Por favor, façam isso. Apenas desprezem qualquer manifestação nesse momento de bolsonaristas. Entendeu? Não dê trela nenhuma. Não faça nem para denunciar, nada. Apenas ignorem qualquer mensagem deles. Alertem isso e compartilhem para todo mundo. Essa voz é de Paulo Okamoto, o coordenador da campanha do PT. Isso é um absurdo. Isso é um crime, isso é completamente deseducativo para a classe trabalhadora brasileira. E isso o PT vem fazendo há mais de 30 anos, que é a confiança nas instituições, que é a confiança num Estado que tira direitos da classe trabalhadora e que também produz esse tipo de organização e de manifestação, porque essa ultradireita, ela também está dentro do Estado no país, ela também compõe os setores empresariais. E essa ultradireita que está nesse momento, que é isso que eu estou falando, nesse momento pode ser que ela não tenha força suficiente, até porque, querendo ou não, uma derrota é uma derrota, né? Agora eles estão falando que é para não reconhecer e que não querem que o comunismo volte a administrar o Brasil. Eu tenho que rir de vez em quando, né, minha gente? Porque a pessoa achar que Lula ganhou a eleição, quando assumir 2023, em janeiro de 2023, a gente vai estar no socialismo, esse país vai ser comunista, achar que a Venezuela é comunista, que a China é comunista, que Cuba é comunista, é um absurdo total. Total, total. Não é só uma loucura, é absurdo. Então, também fazem tanta confusão com esse negócio do que é socialismo e que é comunismo, que chegou nesse nível
e isso tem muito a ver com as confusões que a esquerda, ao longo do tempo, e os stalinistas foram fazendo. Esse debate nós também precisamos fazer aqui, mais na frente. Então, é exatamente o oposto do que deve ser feito, porque nesse momento é o momento que, já que ganhou a eleição nas urnas, derrotamos Bolsonaro nas urnas, se ganhou a eleição, agora é o momento também de acabar com o bolsonarismo e com essa ultradireita, porque ela é nefasta em todos os sentidos, todos os sentidos. Ela é preconceituosa, ela é, ela é altamente burguesa, porque Bolsonaro, ele pousa de ser contra o sistema, Bolsonaro é contra o regime, esse regime democrático burguês, que ele se sustentou até hoje. E ele sonha com uma ditadura militar. Mas ter uma ditadura militar no país não acaba com o sistema. O sistema continua sendo capitalista, continua oprimindo e explorando através do trabalho assalariado e os empresários lucrando muito. Então, muda o caráter do Estado. Ele deixa da gente ter essas liberdades de manifestação, da gente fazer assembleia, da gente fazer reunião, da gente fazer greve, da gente fazer denúncia, da imprensa fazer denúncia, dos partidos fazerem denúncia, dos movimentos fazerem denúncia, de tudo isso. Isso cerceia, a gente deixa de fazer. Mas o capitalismo continua andando de vento em popa. De vento em popa, tá? Então, na verdade, é para garantir os interesses capitalistas que se fazem essas ditaduras também. Então, o que o PT deve orientar e que ele não faz, né? E que os outros partidos de esquerda deveriam estar fazendo e que também não fazem, né? Porque até o MTST, que fizeram até uma nota que ia desobstruir as avenidas, depois de levarem um pito do PT, calaram a boca, né? E todo mundo, Boulos, o MTST, calou-se, tá? Então, o que deve fazer o movimento nesse momento? Os sindicatos, todos os sindicatos, os partidos da esquerda, os partidos que estão no interior da classe trabalhadora, o que devem fazer? As centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, a CTB, a UGT, que estava, inclusive, com banquinha, distribuindo o santinho de Lula lá aqui nas estações de metrôs. O que deveria fazer agora? Organizar as suas bases, os sindicatos, os ativistas, irem para as fábricas, irem para as escolas, irem para as repartições, para os bancos, os trabalhadores rurais, os sem teto, os sem terra, estarem se organizando nesse momento para botarem para correr os bolsonaristas que estão nas avenidas, bloqueando as rodovias, e esses que estão nas portas dos quartéis, pedindo para os militares tomarem conta do país. O que é que eles estão fazendo? Óbvio, fazendo a transição do governo, obviamente, mas uma coisa não nega a outra. Até para fazer a transição do governo e o governo atender de fato e chegar num ambiente muito mais propício para atender às demandas da classe trabalhadora, que essa classe trabalhadora já se colocasse em movimento agora. E por que não coloca? Primeiro, porque acredita nessas instituições. E segundo, porque vai governar para a burguesia. E porque não interessa os trabalhadores organizados e se enfrentando também com essa ultradireita e com os bolsonaristas, porque senão é o mesmo estímulo para essa mesma classe trabalhadora, lá na frente, no momento em que não atenderem às suas necessidades, se organizarem contra eles. Então, é melhor deseducar e acharem que tudo se resolve através das eleições e que se contente com aquilo que for possível dar por esse governo, pelo próximo governo. Mas nós devemos fazer isso o quanto antes. Lembra quando a gente falava que era muito importante falar da autodefesa no governo, porque os bolsonaristas não voltariam para casa? É por essa razão. E aí a gente pode, veja, tem iniciativas, mas são iniciativas muito importantes para começo de conversa, muito importantes.
mas que não é uma coisa organizada, planejada, preparada, como foram preparados, planejados e orientados os bolsonaristas antes das eleições, para qualquer eventualidade pós-eleição, né? Então, hoje, nós estamos, inclusive, fizemos 2 notas chamando a classe trabalhadora, fizemos vídeos chamando os trabalhadores, a juventude, os partidos, as centrais sindicais, os movimentos sociais em geral, a discutir a organização e a autodefesa para fazer enfrentamento com esses bolsonaristas. A CSP com Lutas está preparando amanhã uma plenária, falo já já para vocês. Mas antes disso, eu queria que Vinícius aqui, depois a gente conversa mais, porque eu já falei que só hoje, colocasse para nós aqui os vídeos que deixaram a gente muito felizes, que foi dos operários em Angra dos Reis, que são metalúrgicos, e dos trabalhadores de uma periferia em São Mateus, também lá, e também as torcidas, né? As torcidas, eu acho que a gente não tem imagem, não, né? Do Galo, a torcida do Galo lá em Minas Gerais, e a torcida do Corinthians, que na ida daqui para o Rio de Janeiro saiu tirando tudo quanto era bloqueio que tinha na estrada. Um exemplo a ser seguido. Tem aí, Vinícius? Vinícius? Não tem, velhinha, tem que baixar aqui. Não... Eu baixei só outros vídeos. Tem um vídeo aqui deles fazendo a suástica aqui e a apologia ao Hitler. Mostre isso. Caco! Gordo! Vocês viram aquele tipo de saudação ao nazismo? Ali são os neonazistas. Ali tem de tudo. Tem os neonazistas, tem aqueles que defendem, todos que estão ali defendem, a maioria, majoritariamente, todos eles ali defendem o retorno de uma ditadura militar, ou pelo menos a recontagem dos votos, como estava colocando um dos bolsonaristas, que deveria ser recontados os votos, e que nesse meio tempo Bolsonaro deveria ficar no governo. Esse tipo de coisa, a gente não ignora, a gente enfrenta, porque o mal a gente tem que tirar pela raiz, antes que ele cresça. E nós estamos dizendo o seguinte: ou a gente organiza a classe trabalhadora brasileira para se enfrentar contra essa ultradireita que está cada vez mais se organizando aqui, ou nós vamos ter que, lá no futuro, mais na frente, ter que amargar esse tipo de gente conduzindo de fato esse país. E quando eles de fato conduzirem o país, nós não vamos poder falar. Vamos levar muito tempo para reerguer a cabeça. E os danos à nossa classe serão incontáveis. Incontáveis. E queremos dizer desde já que as direções que se calam diante disso, que não preparam, que não ajudam, que não incentivam a classe trabalhadora a se enfrentarem, orienta ela a calar diante de uma coisa dessa, é conivente e, portanto, é responsável com o que vai acontecer lá na frente. E, por isso, a CSP com Lutas está chamando uma plenária amanhã, às 18 horas, eu não sei se já está aqui em São Paulo,
com todos os ativistas, com as organizações que queiram se somar, inclusive estão chamando os partidos, chamando também as centrais sindicais, é uma plenária aberta, nós vamos estar lá, porque nós queremos discutir com a classe trabalhadora. Se nós tivermos condições, já agora, de acabar com isso, nós já fazemos agora. Porque aquilo que a gente pode fazer hoje, a gente não deixa para fazer amanhã, não. A gente só deixa para fazer amanhã se a gente ainda tiver que se preparar para amanhã a gente fazer. Agora, simplesmente calar, simplesmente fazer de conta que não está acontecendo nada. Quem foi que disse que se lá na frente, se a gente não acabar com isso aqui agora, lá na frente a gente não vai ter que fazer isso de qualquer jeito para garantir que Lula assuma o governo? Se a gente resolvesse isso agora, fica mais fácil ou não para ele assumir o mandato? Fica mais fácil ou não para a gente enfraquecer ainda mais essa ultradireita? Agora, a gente não pode fazer isso sozinho, infelizmente. Como a gente não tem aqui os vídeos, eu sugiro a vocês, depois eu posso até ver como fazer, eu não tenho contato de todo mundo, mas vocês entrem aí nas redes sociais que vocês vão encontrar vários vídeos, né, da torcida do Corinthians, do Galo, lá em Minas Gerais, dos operários em Angra, lá no Rio de Janeiro, dos trabalhadores que chegaram, já era noite, e lá o pessoal, o que faz o vídeo comentando, disse, olha, eu não disse que quando os meninos chegassem, a gente ia resolver isso? Foram eles que fizeram. Isso é autodefesa. Ainda é completamente organizado? Não. Mas quando eles fizeram, eles se organizaram para ir. Isso é autodefesa. Autodefesa é tudo aquilo que a gente se planeja e se prepara para fazer, de forma que nós possamos nos proteger e, ao mesmo tempo, nos enfrentar com aquilo que vem contra nós. Isso é autodefesa. Quando nós estamos chamando isso, os sindicatos, os partidos, os movimentos sociais a fazerem isso, é para que nós possamos, de fato, assegurar que aqui nós vamos garantir que as manifestações continuem acontecendo, que a gente vai continuar se organizando, que a gente vai continuar lutando, até porque nós vamos precisar lutar muito. Porque quem disse que o governo Lula vai garantir aquilo que nós precisamos? Nós sabemos que não, nós vamos ter que lutar muito, inclusive contra esse governo. Agora, é preciso que pelo menos ela assuma. E para assumir, nós temos que nos enfrentar contra os bolsonaristas que estão pedindo uma ditadura militar. E como é que a gente pode se calar? Como é que nós vamos ignorar que tem uma multidão pedindo que não reconheça as eleições que aconteceram no Brasil, no domingo, e que chamam o exército para tomar conta do país, e a gente vai fazer de conta que isso não está acontecendo? Como assim nós não vamos fazer de conta que isso está acontecendo? Isso é um crime que se pratica, isso faz o PT para deseducar, está seguindo no mesmo caminho o PSOL para deseducar a classe trabalhadora, tudo é o PCdoB, tudo isso porque vão se encastelar no Congresso Nacional e nos cargos que vão ter nesse governo. E a classe trabalhadora, como é que fica? Calada? Calada? Nós não podemos calar, porque nós temos muito pelo que lutar. Casa, moradia, emprego, educação, saúde, transporte, saneamento básico, tudo para as nossas necessidades ainda estão por serem feitas. Bom, gente, já falei pra caramba hoje. Estava engasgada com um monte de coisa. Mas, Fabinho, Vinícius, Fabinho está aí? Aí, Fabinho, é um prazer recebê-lo aqui na nossa live. Sabe, minha gente, Fabinho é o nosso correspondente internacional, né? Lembra daquela vez que ele participou e foi maravilhoso? Hoje ele vai nos contar como foi a sua ida na Ucrânia pela segunda vez. Fala aí, Fabinho. Boa noite. Bem-vindo. Tá bom o som? Dá para escutar? Então, primeiro, obrigado pela oportunidade para contar um pouco como é que foi uma iniciativa super importante que a CSP com Luta, junto com outras organizações sindicais irmãs, está promovendo, que é a campanha de ajuda operária à Ucrânia, né? Eu queria te dizer, Vera, que essa campanha é uma campanha de ajuda da classe operária internacional diretamente para a classe operária ucraniana, certo? Ou seja, não é uma ajuda que vai para o governo Zelensky, para a OTAN, sabe-se lá para onde. Ela é entregue diretamente para o sindicato
dos mineiros e metalúrgicos de uma cidade industrial bem importante na Ucrânia, que se chama Kryvyi. A gente realizou, há um mês atrás, o segundo comboio, né? E foi uma iniciativa que está sendo muito importante. E também é muito interessante para a gente observar alguns fatos do que está ocorrendo na Ucrânia, né? A Ucrânia agora já está há 8 meses sofrendo uma agressão militar por parte do presidente russo, Vladimir Putin, e o exército russo. E o que a gente conseguiu ver lá foi uma participação enorme da classe operária e da população em geral no esforço de guerra. E, ao contrário do que organizações stalinistas e até mesmo algumas trotskistas dizem, né, que essas forças que estão lutando contra os russos são tipo as tropas da OTAN, não tem nada a ver isso daí. Esse pessoal são trabalhadores e trabalhadoras que estão lutando para defender suas famílias, suas casas, seu país, né? E uma parte vai para a linha de frente, outra parte fica na retaguarda, mas existe uma ampla participação. E é essa ampla participação que está garantindo que o exército russo, que é um exército muito poderoso, não consiga avançar mais do que já avançou. Ao contrário, teve algumas derrotas aí no último mês, né? Queria dizer para vocês também o seguinte, que tem 2 personagens nessa história que eles aparecem na mídia internacional como aliados do povo ucraniano, mas a coisa não é bem assim. Um deles é o próprio presidente da Ucrânia, né? O Vladimir Zelensky, ele o que acontece? Ele aparece como o líder da luta contra a invasão russa, né? E ele ainda tem, a maioria da população ainda tem muita ilusão nele. Mas ele tem feito uma série de reformas trabalhistas draconianas, viu, Vera? Reformas trabalhistas que possibilitam aos patrões, por exemplo, mexer na sua jornada de trabalho e no seu salário de qualquer jeito, tanto aumentar como reduzir, ou seja, a classe trabalhadora passa de ter assegurado um salário para sua sobrevivência. Outra parte dessas leis que o Zelensky promulgou é que possibilita às empresas que, quando o trabalhador vai para a linha de frente da guerra, seja no exército regular, seja nas forças territoriais, ela fica desobrigada de pagar o salário para esse trabalhador. Isso acaba colocando um problema enorme para a manutenção das famílias operárias. Então, o Zelensky, ele faz uma série de medidas que, na verdade, vão contra a luta, contra o esforço de guerra que a população ucraniana está movendo para defender seu país. Um outro personagem aí é a OTAN. Os líderes da OTAN toda semana anunciam nova ajuda, mais armas para a Ucrânia, mas o que a gente percebeu até agora, e isso é que nos conta a população lá na Ucrânia, é que a maioria dessas armas anunciadas, elas não vão para a Ucrânia, elas vão para os próprios exércitos desses países, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Espanha. Ou seja, esses governos imperialistas, eles estão usando um discurso a favor da Ucrânia para fortalecer a sua corrida armamentista. E só uma pequena parte disso chega na Ucrânia, o que é insuficiente para o povo ucraniano vencer a guerra. E para terminar, Vera, queria dizer o seguinte, essa campanha que a CSP com Lutas está envolvida é uma campanha muito importante e ela contrasta com o que a gente está vendo aqui no Brasil. A CSP com Lutas é a única central sindical que está ativamente construindo solidariedade com a classe operária ucraniana. As outras centrais sindicais não estão falando nada. E quando a gente olha para o cenário das eleições que a gente teve no último domingo, tanto Bolsonaro como Lula não apoiam a Ucrânia, não apoiam o povo ucraniano numa luta justa nacional em defesa das suas famílias, dos seus lares, do seu país. Então, é muito importante essa campanha que a gente está fazendo e queria fazer um chamado para todos que estão aqui participando da sua live, Vera, para se integrar, para ajudar nessa campanha, levando essa mensagem para suas companheiras e companheiros de trabalho, de escola, nos seus bairros, né?
porque a campanha vai continuar, e nós vamos ficar junto da classe operária ucraniana até o final, até a vitória contra essa agressão injustificada do governo russo. Então, Vera, obrigado pelo espaço e vamos seguir na luta aqui contra a extrema-direita no Brasil, contra as futuras políticas liberais do Lula e também contra a agressão lá do Putin na Ucrânia. É isso aí. Na verdade, eu que agradeço muitíssimo, Fabinho. É sempre muito bom conversar com você. São informações extremamente importantes que a classe trabalhadora não tem, nem mesmo através dos grandes veículos de comunicação, por exemplo, dessa luta que é travada e dos ataques que o próprio Zelensky faz aos trabalhadores e aos operários, e como eles são muito valentes e como eles se veem na obrigação de defenderem o seu país, mas, ao mesmo tempo, terem que se defender dos próprios ataques dos empresários ucranianos. Então, muito obrigada. Na verdade, nós estamos na defesa da classe trabalhadora brasileira e internacional, e essa ida da CSP Commutas e de trabalhadores de outros países, essa solidariedade internacional ao povo ucraniano, é o que deve se ter como exemplo no mundo inteiro. Então, que sigamos o exemplo dos companheiros que seguiram em comboio, e do mesmo jeito que nós aqui no Brasil vamos precisar de muita solidariedade nas lutas que nós vamos travar contra essa ultradireita e também contra a direita democrática que ataca a classe trabalhadora. Nós vamos precisar muito de defender a nossa classe. Obrigada, Fabinho, é um prazer imenso revê-lo. Minha gente, olha, Fabinho não está usando assim como eu não, tá vendo? Mas São Paulo está frio. Daqui a pouco já é verão. No Nordeste já é verão. Aqui o clima é mais temperado. Aí um negócio é muito doido, porque aqui na primavera é o seguinte: você consegue ter todas as estações do ano no mesmo dia. Hoje foi só inverno, tá? Tira essa porra isso! Qual é que é? Vai tomar no cu, porra! Vem fazer palhaçada aqui não, só! Pode tirar essa porra daqui, só! Vai se fuder, só! Vai se fuder! Tá aí, ó! Nós tá aí, ó! Pode tirar! Esqueçam, os palavrões é bem parte, né, das torcidas, mas aí vocês viram um exemplo de como foi que se organizaram para tirar os bloqueios, né, porque a Polícia Rodoviária Federal, né, e as PMs também, em muitos estados, têm feito vista grossa. Bom, mas olha, nós não vamos esgotar todo esse debate aqui. Eu gostaria muito de ouvir, porque nós já estamos com essa live há 1 hora, mas eu não ouvi vocês até agora. Então, eu queria ver pelo menos alguns comentários antes da gente fechar a live. Tem comentários aí, Vinícius? Melânia Paz de Almeida, o confronto já está nas ruas. Ficar em silêncio é a pior política, até mesmo para que o governo eleito assuma, muito mais ainda para o que está por vir. Sabe as palavras, Wilson, eu tenho acordo plenamente com você, acordo pleno com tudo que você disse, até para garantir a posse vai ser preciso isso, e também pelo que virá depois. Será que vai ser mesmo decretado o fim do sigilo, ou farão alguma negociata para não dar transparência ao povo? Se fizerem isso, vão fazer uma grande sacanagem e vão beneficiar principalmente a ultradireita e Bolsonaro. Bolsonaro é o tipo de governo que deve sair do Palácio do Planalto e ir direto para a cadeia, porque Bolsonaro praticou vários crimes, vários. Dentre eles, o crime das mortes que aconteceram nesse país. Nós não podemos esquecer que quase 700 mil pessoas, em números oficiais, morreram nesse país. E que milhares delas, centenas de milhares, poderiam estar vivas se a política de Bolsonaro não fosse a de deixar a população morrer.
Ele fez corpo mole para comprar vacina, teve o escândalo e teve corrupção no escândalo de vacina. Ele é um governo mergulhado em corrupção, ele é um governo mergulhado em falcatrua, inclusive agora, nessa postura aí da Polícia Rodoviária Federal, esse sigilo tem muito a ver, porque isso aí não foi preparado no domingo, não foi uma ação espontânea das polícias. Isso aí tem a ver com tudo que estava organizado antes e planejado antes. E Bolsonaro é parte ativa disso, pelo sigilo tudo indica que é. Então, é preciso que tudo isso que foi escondido seja revelado, porque é bem típico dos hipócritas, dos conservadores moralistas, de todos aqueles que são autoritários, esconderem todo tipo de falcatrua, todo tipo de opressão, todo tipo de humilhação, todo tipo de chantagem, todo tipo de ataque, todo tipo de exploração que eles praticam. Então, é imprescindível que sejam revelados todos os sigilos. Lula disse lá no debate da Globo, não sei se foi só no calor do debate, independente de qualquer coisa, devem ser revelados todos os processos em sigilos, tudo que foi colocado em sigilo, nada de segredo aqui, tudo deve ser dito. E Bolsonaro deve ir para a cadeia pagar pelos seus crimes, ele, seus filhos, todos que estiverem envolvidos. E nós devemos exigir isso, nós devemos ir para as ruas, exigir isso também. Bota aí, Vinícius, outros comentários que eu comecei a falar e nem li o outro. Vinícius? Luiz Seabra. O grande problema é que uma parcela significativa da base política é fascista. Penso que a desmilitarização das polícias é fundamental, bem como a formação de quartéis tem que ser revista. Olhe, Luiz, quando nós dizemos que nós precisamos organizar a nossa autodefesa, que nós devemos incentivar o conjunto da classe trabalhadora a lutarem contra toda forma de violência, desde a exploração, a opressão e a violência policial, nós estamos também dizendo que é preciso desmilitarizar a polícia. E que a polícia, ao ser desmilitarizada, ela continue tendo seus mesmos direitos como trabalhador. Por exemplo, a questão da previdência social, o direito à aposentadoria, o direito de eleger os seus comandantes, o direito de fazerem greves e fazerem reivindicações, né? Mas também a obrigação de sentarem junto com as populações nos bairros, em qualquer lugar nos movimentos organizados para discutir estratégia de segurança, e que não é esse o papel que cumprem as polícias. O Exército, as polícias, né, todas elas estão para garantir principalmente os interesses dos grandes capitalistas. Bolsonaro, inclusive, agora, enquanto a gente estava aqui fazendo essa live, fez um pronunciamento pedindo que desobstruam as ruas. Mas vocês viram que os seus filhos, a gente só passou um, né? Não passou o outro áudio, porque o outro a gente recebeu via WhatsApp, então não consegue reproduzir aqui. Aquele que a gente ouviu foi do seu filho, a gente já passou não é o de Eduardo, é do outro. Esqueço o nome desses meninos de Bolsonaro. Passa aí, Vinícius, o áudio dele primeiro. Cris, esse negócio de 72 horas, o artigo 142 não fala nada disso. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é o que eu falei de teorias conspiratórias. Está aí nesse áudio aí acima. A questão é que as pessoas devem ir para as ruas e se manifestar pelo que querem. Mas tem que ir aos milhões. Não tem como não ir. Tem que ir aos milhões. E aos milhões. As pessoas precisam entender o que está em jogo. Pessoal, raciocínio simples, quase matemático. Fomos às ruas por dezenas de vezes aos milhões. Agora, para salvar a pátria de verdade de um narcoditador, nós não vamos aos milhões. Vamos aos 13. São 13 pessoas nas ruas brigando, dizendo que são patriotas, é isso? Não. Não é assim que funciona. O silêncio do presidente
Ele diz muito. Talvez aquele eu autorizo deve ser para você se autorizar. Mostrar para o homem o que nós queremos, o que o Brasil quer. Mostrar o que nós não aceitamos. Não adianta agora a reclusão de todos nós. A reclusão dele nos dá um recado. Esse recado é claro. Golpe não. Nós sofremos um golpe por um algoritmo, por um sistema que se perpetua há 26 anos, desrespeitando princípios constitucionais basilares. E agora nós não iremos aos milhões nas ruas? Mostrar o diametralmente oposto do que nas urnas foi mostrado nas ruas de verde e amarelo, dizendo que não aceitamos que um condenado que foi descondenado por um militante do MST, inclusive nomeado pelo próprio Lula ao STF, para que ele pudesse concorrer às eleições depois dos maiores escândalos de corrupção da história, com toda a sua turma, que toda também foi presa por corrupção. E é isso? É assim? Joga a toalha? O presidente Bolsonaro, ele precisa de todos nós agora. Ele não foi colocado lá à toa, gente. Não é possível que as pessoas não estão percebendo isso. Ele não está lá para brincar. E nem nós podemos brincar agora. É muita coisa em jogo. Na verdade, é tudo em jogo. O sistema vai recrudescer em janeiro. Como se fosse no auge da pandemia a nível global. As forças policiais sendo utilizadas politicamente para amedrontar, prender, perseguir, agredir. Só você não percebeu ainda. Agora é o momento. Esse é o momento. Envia esse áudio aqui para todos os grupos que puder. Faça as pessoas irem às ruas, aos milhões, a maior manifestação da história. Entendam o recado. Façam crescer um movimento. Simples. Vocês só têm que fazer isso agora. Façam crescer o movimento. Não percam a única oportunidade que nós temos. Façam crescer o movimento. Olhe, para quem está clamando por milhões, eles precisam de milhões, saíram alguns milhares. Então, saiu muito aquém daquilo que eles precisavam e daquilo que eles querem. E eles atribuem um golpe àquilo que eles querem, né? Então, eles chamam de golpe uma eleição e o reconhecimento eleitoral, e, ao mesmo tempo, o povo vai às ruas, aos quartéis, para pedir que os militares tomem conta do país, e eles acham que isso é democrático, que isso não é golpe. Quer dizer, e vão dizer que agora que vai recrudescer em 2003. Ora, como se com os militares não se recrudescessem. A questão é, ia recrudescer para quem? Né? A questão toda é para quem? O que eles querem é... O que é que está em jogo? Está em jogo os interesses da grande burguesia, da ultradireita, do agronegócio, de setores empresariais que apoiam Bolsonaro. Está em jogo as falcatruas e a continuidade e o enriquecimento ilícito de Bolsonaro e de sua família. O que está em jogo é serem revelados o que está em sigilo que foi colocado pelo governo. E o que está em jogo, centralmente nisso, são as vidas da classe trabalhadora e as condições de vida da nossa classe. Nós não precisamos de menos democracia, nós necessitamos de muito mais democracia. E isso nós vamos conquistar nas ruas, garantindo tudo que nós precisamos. Nós precisamos de tudo, tudo para nós está para ser feito. É isso que nós estamos dizendo, nós precisamos de... Porque tudo isso está acontecendo. Agora, continua junto com isso a fome, o desemprego,
a violência policial nos bairros, o machismo que impera, né, que está imperando durante esse tempo. Você viu o número de assassinatos de mulheres, a perseguição aos negros, né? Você veja, todo dia são crimes e mais crimes de racismo praticado aqui no Brasil, né? A LGBTfobia, o desemprego galopante, a precarização do sistema de saúde público, da educação pública, da falta de creche, da falta de condições de sobrevivência do nosso povo. Isso está em jogo nas nossas vidas. E nós precisamos nos organizar para assegurar tudo isso. E passa por isso, não somente ter derrotado Bolsonaro agora nas eleições, passa por derrotar a ultradireita que está nas ruas, mobilizada pedindo uma ditadura militar nesse país. É o oposto do que está dizendo o PT, do que está calando e dizendo o PSOL com o seu silêncio, o oposto do que está dizendo o PCdoB também com o seu silêncio, o MST, que diz que é para esperar, e tem um vídeo, né, também deles, dizendo que tem que ter calma, que tem que ignorar e esperar que Lula assuma, porque com isso se resolve o problema da classe trabalhadora brasileira. Nós sabemos que não é assim. E nós não podemos deixar a ultradireita solta da forma como ela está. Ou a gente se organiza, ou nós vamos ter que pagar muito caro por isso lá na frente. Bom, gente, mais algum comentário, Vinícius? Senão, a gente tem um vídeo de Bolsonaro, que foi uma declaração que ele fez agora há pouco, que eu não vi, porque eu estava aqui na live com vocês, não sei se vocês assistiram, quem está aqui na live comigo, então eu posso passar e a gente assiste aqui junto, se Vinícius tiver condição de passar aqui, e a gente faz o comentário rápido dela aqui, ou na próxima semana, pode ser também, tá? Até porque nós já temos aqui 1h e 23 minutos, já tem bastante tempo da nossa live. Vinícius, tem comentários? Vinícius? Cadê a... Tem muitos, Verinha, muitos comentários. Muitos? É. Solta aí pelo menos 2, para a gente poder não ficar aqui somente eu. Vão soltando os comentários para a gente, e eu vou lendo os comentários. O PT perde uma ótima oportunidade de se organizar com todos que deram a vitória a Lula para garantir um governo fortemente apoiado pelos trabalhadores. Pois é, Ana Célia. Muito obrigada pelo comentário, e é exatamente isso que o PT não quer. Porque não é esse o seu projeto. Benjamin, oi, Benjamin. E cadê o MST e o MTST, os movimentos sociais? Bous, cadê? Então, o MTST até chegou a soltar uma nota ontem, dizendo que o MTST ia desbloquear as rodovias. Depois retiraram isso e deram o dito pelo não dito, e não apareceu ninguém. Está todo mundo caladinho, como diz a minha mãe, com a língua no saco. Na viola, né, que é trancado, língua na viola que chama. Osley Cardoso. É Osley? Estão corretos a CSP com lutas e os sindicatos e movimentos ligados a ela, e outros setores que anunciam iniciativas, convocando reunião unificada dos movimentos das regiões para reagir a essa provocação. Perfeitamente, Osley. É necessário que a gente faça isso. Nós, do PSTU, já chamamos e vamos nos somar a essa reunião que vai acontecer amanhã, e nós chamamos aqui todos os partidos da classe trabalhadora, que são inseridos na classe trabalhadora, e as organizações da classe trabalhadora no Brasil, as centrais sindicais e todos os movimentos sociais, organizem a classe trabalhadora para se enfrentar contra esse desmando que está sendo feito pela ultradireita nesse país. Antes que esse mal cresça, a gente tem que cortar pela raiz. Mais algum, Vinícius? Bota aí mais uns 2, rapidinho. Hoje o negócio está animado aqui, viu? Não vai dar para eu ler todos, até porque falei demais, não foi, minha gente? Mas tá todos os comentários. O grande problema é que uma parcela significativa da base da polícia é fascista.
Penso que a desmilitarização das polícias é fundamental, bem como a formação. Esse daqui eu já li, que foi de Luiz Seabra. Nem todos os policiais são fascistas, inclusive tem movimentos de policiais antifascistas. Nós temos, inclusive, que chamar esses movimentos a se somarem aos movimentos de trabalhadores para que a gente se enfrente contra essas coisas que estão acontecendo hoje, inclusive com os policiais, né, e a Polícia Rodoviária Federal passando vista grossa, fazendo vista grossa diante disso. Diante disso também a gente questiona, inclusive, a própria justiça desse país, que é tão rápida e tão violenta contra os trabalhadores, né? Mas quando são os empresários que estão aí querendo fazer lockout e chamando uma ditadura militar e fazendo reverência ao nazismo, né? Como faziam lá na Alemanha nazista, para isso não estão fazendo vistas grossas. Isso é um crime que estão se fazendo nesse país e Bolsonaro tem que pagar por ele. Bolsonaro e os bolsonaristas envolvidos nisso, né? E diferente do que estão fazendo os filhos de Bolsonaro, que inclusive aí a gente rodou os áudios que vocês viram foi de Eduardo, mas tem também o de Flávio, né? Que é depois, inclusive, do anúncio do pai, ele falando que ele deu o recado claro, que é de irem para as ruas aos milhões. Eles estão pedindo milhões nas ruas. Já saíram milhares. Lá no Rio de Janeiro tem milhares de pessoas lá se manifestando, exigindo, inclusive, uma ditadura militar e fazendo saudação nazista. É um absurdo, é um crime que se faz. Quer dizer, quando os trabalhadores estão nas ruas, lutando por melhores condições de trabalho, de salário, por casa, por terra, apanha. Quando se pede uma ditadura militar, quando se obstrui as rodovias pelo agronegócio, aí a polícia faz vistas grossas, os defensores da lei e da ordem fazem vistas grossas, né? Então, para vocês verem que nós, os trabalhadores, temos que tomar conta das coisas que nós precisamos. Não podemos ter confiança nenhuma na polícia, nenhuma no STF, nenhuma no Congresso Nacional, e nenhuma em qualquer governo. Porque esse é da ultradireita e todos nós estamos vendo quem ele é. Né? Mas Lula não vai governar para a classe trabalhadora. Lula está abraçado com a direita. Nós votamos porque nós queremos ter a condição de ir às ruas lutar por tudo que nós precisamos. Mas nós não temos ilusão. E não vamos aqui dar ilusão a ninguém. Mas, olha, minha gente, nós já chegamos a 1h28 de live, isso contando com as musiquinhas que aconteceram no período. Eu sei que tem muitos comentários e eu quero agradecer imensamente cada um deles, pedir a Vinícius que tire aí dê um jeito de eu ficar com todos eles para que a gente não perca e a gente possa comentá-los depois. Quarta-feira que vem, eu espero encontrar com Verinha, voltou. Vera. Vera.